Olá, DBAs! Na continuidade do nosso curso MySQL 8.0, nesta aula nós vamos finalmente ver o nosso servidor rodando. Essa aula ela pretende mostrar a simplicidade do servidor e desmistificar um pouco qualquer tipo de receio, de medo que as pessoas possam ter em relação ao banco de dados, já preparando o caminho para as evoluções de configuração, para as evoluções de performance que a gente vai ter. Então, nessa aula, como prometido, eu vou mostrar como o MySQL roda em 4 arquivos. Até a versão 5.7, isso acontecia em um arquivo só. Com um arquivo executável, eu conseguia rodar o meu banco de dados MySQL. Na versão 8.0, adentrou algumas DLLs para segurança, para criptografia, que o EXE exige. Mas é o mesmo princípio. São um executável, que é o servidor, e 3 DLLs. Então, na continuidade aqui, eu instalei, e eu não vou gastar o nosso tempo demonstrando isso, eu já instalei o Visual C++ da Microsoft, mas que ele precisa para rodar em ambiente Windows, né? E também instalei o Sublime Text, que é um editor de arquivos TXT e conforme todo mundo trabalha, isso aí é muito tranquilo. Então tá aqui o Microsoft Visual C++ e o Sublime Text já estão instalados. Então nós vamos no nosso Windows Explorer e outra modificação que fiz também, acrescentei mais uma unidade F daquilo que eu tinha. Então nós temos o C rodando o sistema, D, E e F como unidades auxiliares para as aulas futuras, para quando a gente for trabalhar com distribuição dos arquivos do MySQL. Na nossa unidade C eu tenho a minha pasta MySQL, como eu disse, pode ser qualquer pasta em qualquer lugar que você preferir, mas eu já deixei aqui na minha raiz. E aqui dentro, como eu disse também numa aula passada, eu gosto de criar uma estrutura onde eu indico a versão que eu estou instalando e a porta que ela vai rodar. Aqui dentro nós vamos criar a pasta bin, onde vão ficar os binários do Windows, né? do MySQL para rodar no Windows. E aqui dentro nós vamos ir lá buscar do nosso zip os arquivos que a gente precisa. Nós vamos abrir aqui. Nós vamos lá na pasta. O primeiro arquivo que nós vamos buscar vai ser o MySQL D, que é o servidor em si. Eu vou abrir aqui a pasta, nós vamos simplesmente arrastar do zip para dentro dela. Outro arquivo também que nós vamos precisar é a libcrypto. Outro arquivo que nós vamos precisar é esse libprotobuf lite, a DLL, né? Aqui. E o último arquivo para nós executarmos o nosso servidor, a libssl. Está aqui. Com esses arquivos, eu já consigo iniciar o nosso servidor. Vamos ver? Então, nós vamos ir lá para a pasta. E vamos executar como um arquivo executável comum. Vamos simplesmente rodar. Nós vamos ver que vai dar um erro agora. E nós vamos ver o que esse erro vai gerar para nós. Ele nos dá um log aqui. Isso aqui geralmente vai para o arquivo de log. Nós vamos ver mais na frente. Mas como ele abortou a execução, ele disparou na tela para a gente. Eu posso também ter uma opção aqui que nós vamos ver depois também, que é if console. Ele me joga todas as mensagens para a tela do console também. Então aqui ó, nós temos que hoje, dia 16/1, a UTC, né, porque agora na verdade é meio-dia e 38, mas aqui ele está no horário internacional, lá em Greenwich, 15h37. Nós vamos estudar sobre time zone também, as dores de cabeça que a gente tem quando nós não temos acesso à máquina servidor e a gente quer alterar o horário do MySQL. Nós vamos ter uma aula sobre time zone também. Então ele me logou aqui, ó, que foi startado um processo com o identificador do Windows 2036. E aqui ele já me startou um erro aqui, olha, não achou os arquivos de mensagem, a pasta share errmsg.sys, mas isso aqui não impediria do início. Nós vamos ver daqui a pouquinho que isso aqui não impediria o MySQL de iniciar.
E ele já me deu aqui que não pôde criar o arquivo na pasta data. Ele não achou a data dir, que é a pasta que contém o diretório dos dados nosso. Não achou a pasta ou arquivo. E aqui ele abortou e finalizou. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós vamos executar o MySQL é criar a sua estrutura de diretório para os dados. E nós temos um comando para isso. Comece a anotar os seus comandos aí. MySQLD, que é o nosso servidor, if initialize insecure. Insecure porque eu quero que ele crie o usuário root sem senha vazio. Se eu rodar só initialize, ele vai me criar um usuário e uma senha vai gravar no arquivo de log. E eu não quero esse comportamento. Então, quando eu der o enter aqui, percebam que ele vai gerar aqui para mim, olha, ele já gerou a pasta data e aqui dentro ele está trabalhando e gerando os arquivos. Olha que interessante. Está iniciando o nosso servidor. Nós vamos ver numa próxima aula cada arquivinho desse que foi gerado aqui, o que ele significa. Quando ele terminar, ele mata o servidor, porque ele não está iniciando, né? Ele está iniciando o banco de dados, a estrutura e não o servidor em si. E se eu chamar o servidor agora, vocês vão ver que ele vai iniciar. Perceba que ele não deu erro, ele continuou no log, ele me chamou o firewall do Windows, eu estou aqui com o Windows Defender. Eu vou falar que eu quero sim permitir o acesso do programa. E lembrando aqui, não existe arquivo de configuração, não existe nada. Ele entrou com tudo a opção default dele. Não tem nada. Tudo padrão. Como que eu sei que ele está rodando? Nós vamos chamar lá o nosso zip que a gente baixou. E eu vou pegar mais um arquivo aqui que é o cliente. O servidor está rodando. Agora eu quero conectar no servidor. Então nós vamos pegar aqui o MySQL CLI, que é o cliente propriamente dito. E nós vamos arrastar ele aqui para bin mesmo. Ou qualquer outro lugar que eu quisesse. Nós vamos deixar essa janela aqui aberta e vamos chamar uma outra. Vamos navegar para a nossa pasta. E nós vamos chamar o nosso cliente. Perceba que não é o MySQLD mais, é o MySQL, que é o cliente. Traço U para usuário, root. Nós já estamos conectados no nosso ambiente. Se eu criar aqui um banco de dados, create database test, comando feito com sucesso. Se eu navegar aqui para a nossa pasta, nós já vamos poder observar isso aqui, ó, pastinha teste do nosso banco de dados. E aqui eu finalizo essa aula, uma aula mais de curiosidade para mostrar que não tem esse bicho que muitas vezes a gente pode pensar. E daqui nós vamos começar a aprofundar mais no nosso banco de dados MySQL. Até mais!